Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre através da Sua palavra, que essa palavra possa chegar aos corações que precisam. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa e seus projetos. Eu peço que desde já vocês curtam, compartilhem e comentem. Dessa forma a plataforma entende que o vídeo é relevante, nós conseguimos enviar para mais pessoas. Vamos embora lá para aquilo que o Senhor quer falar conosco. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler o capítulo 21 a partir do verso 8 para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim, ó: No dia seguinte, prosseguiram para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: O Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus, em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Glória a Deus. Irmãos, essa é um relato que mostra ali um período de etapas de Paulo até chegar a Jerusalém. É uma viagem de Mileto a Jerusalém. Em Jerusalém ele seria preso e começaria ali a jornada dele final para Roma, para cumprir o propósito que Deus tinha com a vida dele. E nós percebemos que o Senhor esteve acolhendo Paulo durante o tempo inteiro com pessoas hospitaleiras, com profetas, homens e mulheres que ali estavam direcionando a vida do homem. E essa palavra ela fala um pouco sobre o dom de profecia no Novo Testamento. E é bom que nós venhamos a nos instruir um pouco a respeito disso. Pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Fala muito como Deus às vezes fala ao nosso coração. Começa aqui em Atos 21, versículo 8. O texto diz assim, ó: No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja de Jerusalém. Glória a Deus, irmãos. Nós percebemos algumas coisas, que pessoas que cumprem as etapas, e Paulo está cumprindo as suas etapas, ele está vivendo justamente o crescimento em sua vida, do seu ministério. Um ministério pautado em Deus, ele cresce, irmão. Eu quero repetir, um ministério pautado em Deus e cresce. E o exemplo disso, Deus colocou de frente a Paulo, nesse momento em que ele está indo cumprir o seu propósito. Por quê? A palavra diz que Filipe era um dos que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele era um daqueles que tinham sido escolhido. Quando em Atos capítulo 6, quando Pedro e os apóstolos identificaram ali que servir as pessoas e compartilhar o pão estava sendo por demais pesados, porque eles tinham a obrigação de ficar orando e pregando a palavra. Então eles dividiram e levantaram os diáconos, do qual no meio estava ali o mais famoso Estevão. Mas nós vemos agora que ele não está em Jerusalém mais, ele está em Cesareia, uma das cidades construídas por Roma dentro do território de Israel, como um centro administrativo e militar que servia ali de comando. Então ele estava ali estrategicamente com as suas 4 filhas, que a palavra diz que é solteiro e nós vamos chegar lá. Mas agora ele é evangelista, ou seja, está pregando, irmão. Então ele rompeu com o seu ministério. Não estou dizendo, irmão, que servir não é importante. Não é isso. Não é isso. É que nós não precisamos nos ater simplesmente a alguma coisa só que Deus nos deu. Eu tenho plena convicção, irmão, porque uma pessoa que prega, uma pessoa que ora, ela também vai servir. Mas nesse momento ele cresceu em intimidade com Deus. A vida dele tem sido pautada, o Senhor tem mudado ele, tem dado maiores atribuições para ele.
E é isso uma vida de que é um ministério que é pautado em Deus. Então, meu irmão, então, minha irmã, por exemplo, eu quero ser bem claro nisso. Talvez você seja obreiro, talvez você seja levita. Daqui a pouco você está ali pregando a palavra. Talvez hoje você esteja cortejando com um menino. E se foi uma direção de Deus, se você, minha irmã, estiver cortejando um homem de Deus, minha irmã, meu irmão, se você estiver cortejando uma mulher, se você continuar com esse ministério do casamento pautado em Deus, logo se torna um namoro, depois um noivado e depois um casamento. Talvez você esteja vivenciando na sua empresa, agora você está trabalhando no setor de limpeza. Daqui a pouco você passa para o administrativo e quem sabe Deus lhe coloque como um empresário. Uma vida pautada em Deus, ela cresce. A palavra diz que Jesus crescia, irmão. Olha só, Lucas 2,40 diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A sabedoria é o próprio Senhor, irmão, e além de tudo, a graça estava sobre ele. E é isso que nós precisamos compreender sobre esse versículo, que uma vida pautada no Senhor, certamente ela terá sucesso, irmão, certamente ela manifestará crescimento. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, nenhuma mesmo. Olha, a palavra vai dizer no versículo 9, fala assim, ó, que ele parou ali um tempo, e aí ela vai dizer assim, ó, ele tinha quatro filhas que profetizavam. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Aqui nós vemos a graça de Deus, irmãos, nós vemos como o Senhor trabalha. Como o Senhor muitas vezes ele faz as coisas. O Senhor ele usa de fato as coisas loucas do mundo para confundir aquelas que são. Porque, irmãos, a palavra fala que elas eram solteiras. A palavra vai dizer também que eram 4 mulheres. E muitas pessoas não atribuem, irmão, não atribuem justamente às mulheres alguma, principalmente naquela época, irmãos, porque as mulheres eram totalmente discriminadas e não tinham valor nenhum para a sociedade. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o que não tem valor para você tem valor para Deus. Eu quero repetir. Talvez não tenha valor para a sociedade. Talvez você não tenha tido chance em lugar nenhum. Talvez as pessoas te olhem com desprezo. Mas eu quero te dizer hoje que Deus, ele acredita no desacreditado. Deus usa o que não tem valor, irmão. O que não tem, sabe? É o que as pessoas olham e desprezam. O que não tem valor para a sociedade, Deus vai fazer questão de usar. Eu gosto muito de um texto que eu sempre cito ele para vocês, que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, eu vou ler ele novamente, que diz que Deus deliberadamente escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e encheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Percebe? E ele vai dizer, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. As mulheres, irmãos, vamos ler novamente? Vamos ler novamente? Fala assim, ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. E talvez elas estivessem profetizando para Paulo aqui. Elas têm algo. E não é só elas que profetizam. Se eu não me engano, em Coríntios tinha algumas mulheres que também profetizavam. E a profecia, logicamente, nós vamos entrar aqui a hora que falar um pouco do Ágabo. Mas representa a voz de Deus. Ela vem para exortar, corrigir. Ela vem também para alinhar e vem também para dirigir ou identificar ou apontar para uma promessa. É a voz que procede do Altíssimo. Então essas mulheres tinham grande honra na igreja. Então talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você esteja pensando que Deus não tem uma honra reservada para você. Ele tem sim. Olha, e a palavra vai dizer assim, muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. E talvez Lucas quer fazer o contraponto aqui, de um profeta homem com as profetas solteiras mulheres. Vale a pena lembrar, irmãos, que ele coloca solteira justamente porque principalmente essa mulher solteira aqui é uma mulher que talvez tenha sido até mesmo repudiada. Não quer dizer que ela seja virgem, não. É uma mulher que era excluída, talvez, pela sociedade.
Mas vamos voltar novamente no profeta Ágabo. Muitos dias depois chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Por quê, irmão? Deus, ele sempre faz questão, irmão. Aqui a gente entra numa esfera um pouco mais profética mesmo. O profeta, ele representa a palavra. Então, tanto as mulheres como esse profeta chegando ali depois mostra que é a palavra de Deus se cumprindo. Aquilo que Pedro pregou lá no começo sobre Joel. Então Deus vai fazer questão de mostrar, irmão, que a palavra dele se cumpre na caminhada. Ele vai fazer questão de mostrar através de outras pessoas. Paulo está prestes a ter um encontro com Jesus. Paulo está prestes a receber uma profecia, uma palavra desse homem. Paulo está prestes a se dirigir de forma profética para o seu destino. E qual que foi a palavra que se cumpriu? Nós vemos em Atos capítulo 2, mas eu escolhi o texto original de Joel, porque eu creio que é um pouco mais pertinente para aquilo que o Senhor está falando nesse texto. Pedro prega especificamente essa palavra. Ele diz em Joel 2, versículo 8: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naquele dia. Tá vendo que quando o espírito vem, o espírito de poder, o vento de poder vem, já não há mais distinção de pessoas, já não há mais fronteiras e limites. Por quê? A palavra fala que ele derramará sobre todos os povos, ou seja, sobre toda a carne. Ele não diz que derramaria sobre aqueles que são santos ou justificados, não. Ele derramaria a todos, e aqueles que desejassem ter a sua porção de Deus como arca da aliança caminhando aqui, provavelmente viveriam aquilo que Ágabo e as mulheres estavam vivendo. Então nós vemos uma profecia do Antigo Testamento, porque fala, e depois disso, por isso que eu falei, por isso que eu li em Joel, porque Joel, a diferença de Joel com Pedro pregando, ele fala, e naqueles dias, Pedro inaugura esses dias para uma igreja que seria totalmente profética, viveria agora aquilo que poucas pessoas teriam experimentado no Antigo Testamento. Deus estava com desejo de que as pessoas saíssem por aí profetizando e dizendo sobre a sua palavra. Olha, e a palavra vai falar que ele fez o seguinte: ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Parece um pouco Ezequiel, irmãos. Ezequiel tinha muito essa questão de vivificar por meio de uma teatralidade, ou seja, uma encenação cinematográfica, vamos dizer ali, uma atuação mesmo daquilo que o Senhor estava querendo fazer. Por quê? Nós aprendemos algo aqui muito importante sobre os profetas. O profeta, ele vive a mensagem que transmite. Eu quero repetir isso: o profeta, ele vive a mensagem que transmite. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos, para nós identificarmos um falso profeta e uma pessoa que não é profeta. O Senhor Jesus disse que os falsos profetas, logicamente, nós reconheceríamos eles pelo seu fruto. Então, uma pessoa que fala e não vive o evangelho, irmão, uma pessoa que vive contrária ao evangelho, se ela se diz profeta, se ela se esconde, se ela não dá a cara a tapa como o Senhor Jesus, se ela não mostra o para que veio, ela provavelmente nem é, porque ela tem que viver a mensagem de Deus. Ela tem que viver a mensagem que ela transmite. Olha, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, nós vemos Paulo exortando a Timóteo a respeito disso. Ele diz o seguinte, ele fala assim para Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Está percebendo que Paulo, ele exorta justamente porque as pessoas olhavam para os jovens. Timóteo, pelo que parece, era um homem muito jovem, já pastoreavam a igreja, e as pessoas desprezavam ele por causa daquilo. E Paulo está falando que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas contudo você reverta. Por quê, irmão? Porque é a nossa obra que vai mostrar de fato para aquilo que nós viemos.
seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, ou seja, no exemplo, no amor, na misericórdia, na fé e na pureza. A pureza é a santidade, a limpeza do coração, é o controle das emoções. Então as pessoas observam, irmão, as pessoas percebem. E Paulo ainda diz mais, irmão. Paulo, ele escreve para Coríntios, é um texto que eu gosto muito. O próprio apóstolo Paulo viveu essas coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 26 e 27, ele vai dizendo assim, ó, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ele está mostrando aqui para nós justamente o para que ele veio. E não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Paulo traz uma importante informação que muitos cristãos negligenciam, irmão. O quê? Que Deus nos trata no nosso ser total. Ele não trata só o espírito ou só a alma. Não, nós somos um ser tricotômico. Não está separado o corpo, a alma do espírito. Mas Paulo identifica aqui uma grande dificuldade de todos os homens de Deus, que eu também me faço parte, irmão. Ele vai dizer que esmurra o seu corpo, porque ele não vê o problema na alma, ele não vê o problema no espírito, de seguir o Espírito Santo de Deus, mas ele vê um problema no corpo, porque o nosso corpo ainda é corrompido pelo pecado. Então nós devemos sim aqui concentrar uma força maior, e aqui ele está falando de até imprimir um pouco de violência, para quê? Para que o corpo venha se sujeitar justamente ao espírito, para que ele não venha, depois de ter pregado, ele mesmo ser reprovado. E adivinha, o Satanás ele vem a tentar a gente justamente naquilo que nós pregamos. Então o profeta ele vive a mensagem, e para isso, se precisar, ele vai se esmurrar. Aqui está falando que Ágabo ele pegou o cinto e amarrou os pés e as mãos, e ele disse assim, ó, em seguida disse, o Espírito Santo declara, Rabada sobiandaraia. Isso lembra bem porque, irmão, no Antigo Testamento era assim, diz o Senhor, mas agora o Deus que governa a igreja, Jesus governa a igreja por meio do seu Espírito Santo. Então dizer que o Espírito Santo declara também não está errado. Assim diz o Senhor. Eu gosto de assim diz o Senhor. Eu particularmente eu gosto de falar assim diz o Senhor. Quando o Senhor me impele a falar alguma coisa para alguém, eu digo dessa forma. Foi a forma que eu encontrei, mas não está errado falar assim, o Espírito Santo. Eles são três em um. E quer saber de uma coisa, irmãos? Nós jamais entenderemos alguns mistérios, como por exemplo o completo da Trindade. Nós sabemos que o Pai é o chefe, ou seja, é o cabeça total, o Espírito e o Filho se submetem a ele. O Filho ele veio justamente para viver a palavra, e o Espírito Santo executa essa palavra no meio da sua igreja. Então, assim diz o Espírito Santo para você, meu irmão. Assim diz o Espírito Santo para você, minha irmã. A profecia, ela sempre vai provir de Deus, não importa como ela fala. Eu vi uma irmã, eu creio que foi a mesma irmã que perguntou para mim sobre orar, e eu falei sobre isso numa live, sobre orar fazendo vídeos de oração, era certo. E ela perguntou também, eu creio que era a mesma, eu não observei o nome, eu confesso que estava um pouco ali apressado e eu só vi aquela mensagem. E ela perguntou para mim ela fala assim, por que você fala que é o Senhor que mandou te falar? Eu não consigo acreditar nisso. Eu falei para ela, minha irmã, o seu problema já foi identificado, você não tem fé. E às vezes as pessoas não têm fé, porque o Senhor fala e fala de várias formas, e eu tenho plena convicção. Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios que ele tem certeza que Cristo usava a boca dele para falar. Olha só para vocês, Ágabo está falando do Espírito Santo, Paulo está falando de Cristo que usava ele, e muitos falam do Senhor, do Pai. Assim te diz o Senhor teu Deus. Então não importa de quem vem a mensagem, nós nunca vamos compreender o mistério total da Trindade, e nem mesmo o mistério de Cristo, irmão, que foi 100% homem e 100% Deus. Mas basta saber que tem um que é altíssimo e que está cuidando de tudo e que zela por nós por meio da tua palavra. Olha, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai nos dizer o seguinte, irmão, vai falar assim, ó, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. E se ela falou direto no seu coração, irmão, o Senhor faz questão de mexer lá dentro na hora que fala. E você pode ter certeza, se não lhe faltar fé, essa palavra vai se cumprir. E outra,
Olha o que ele fala através do Espírito Santo. Assim, o dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Parece muito com o que Jesus falava para os discípulos. O Filho do Homem será entregue e traído. Será traído e entregue em mãos humanas. Não era assim que Jesus falava, irmão? Por quê? A profecia aponta, meu irmão, nosso coração para coisas maiores. Eu quero repetir isso. A profecia aponta o nosso coração para coisas maiores. Eu creio que alguém precisa ouvir e eu vou falar isso novamente. A profecia, ela sempre vai apontar para o nosso coração para coisas maiores. Embora a profecia e o profeta, ele nem sempre vai falar em tom de profecia. Muitas vezes o profeta vai pregar a palavra, vai exortar, vai corrigir caminho. Não tem problema nisso, irmão. E da mesma forma, no Antigo Testamento, Deus usava os profetas para fazer dessa forma. Mas nós precisamos entender que sempre quando uma palavra de Deus é emanada do seu ser, ela sempre vai apontar para algo grandioso. E olha só, talvez você pense, não, mas está falando que vai prender Paulo e que ele vai passar por situações difíceis, irmãos. Então, olha só o que Paulo fala a respeito justamente desse momento que ele está sendo preso. Em Filipenses capítulo 12, Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 14, a palavra diz assim, quero que saibam, irmãos, e eu quero que vocês saibam, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Pregar a palavra naquele momento não era nada fácil, irmãos. Tinha cristãos sendo arrastados pelas carruagens, com seus corpos pegando fogos, sabe? Cabeça decapitada, corpo para um lado, cabeça para o outro, cristão amarrado. Pedro foi pendurado de ponta cabeça, irmão. Era uma coisa maluca e as pessoas não estavam com medo disso. Não estavam, só estavam querendo servir o Senhor de todo o coração, porque sabiam que tinha um propósito gigantesco e que Deus se alegrava nisso. Então toda vez que uma profecia vier para você, meu irmão, ela vai apontar o seu coração para coisas maiores. E a respeito disso, Paulo vai dizer aos Timóteos por que ele fazia isso, irmão. E eu amo esse versículo que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, eu quero ler na Nova Almeida Atualizada. Eu já li para vocês e vou ler novamente. Ele fala: e por ele que estou sofrendo até algemas, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Eu quero declarar, meu irmão, que por mais que você esteja passando por dificuldade, as pessoas te observam, perguntam: como que consegue? Quem que tem sustentado? Da onde vem um sonho tão forte que ninguém consegue interromper? Está explicado. É um sonho que nasceu do coração de Deus. Então não negue isso dentro de você. Pelo contrário, deixa isso queimar. Eu quero repetir. Creio que estou pregando para pessoas aqui que têm vivenciado momentos de aflição, angústia e até mesmo ansiedade por causa de Cristo. Muitas vezes ele vai se alegrar, mas entrega essa angústia para ele, porque ele vai te sustentar até a tua vitória. Ele vai te levar até o final e agir a teu favor. O teu coração está apontado para coisas maiores e foi o próprio Mestre, foi o próprio Deus que colocou lá dentro. Então siga em frente e deixa isso queimar, deixa isso inflamar, deixa isso transbordar através de você. Agora entenda que vai acontecer algumas coisas, como eu quero terminar, porque fala assim, ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Entenda, a oposição vai começar de pertinho, daqueles que estão perto de você. É difícil isso, né, irmão? Mas é verdade. E até o nosso próprio Senhor Jesus viveu isso. Muitas pessoas têm dificuldade de enfrentar isso, irmão, porque elas pensam que estão verdadeiramente desrespeitando pessoas que têm autoridade, que às vezes não estão agindo com amor. Irmão, você quer agir com amor? Deus, tudo que Ele faz, Ele tem amor. Eu costumo falar isso, quando Ele enxergou você, Ele olhou para sua casa, olhou para sua família, olhou para os seus vizinhos, olhou para a sua cidade, olhou para a sua nação. Ele nunca estava pensando somente em você quando Ele te deu uma promessa, quando uma profecia se manifestou.
Mas o diabo, ele tem acesso a muitos. E ali vai começar dali de perto mesmo. Olha o que aconteceu em Marcos capítulo 3, versículo 21 com Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, a palavra fala que ele estava jejuando, sem comer. Eles não conseguiam nem comer, na verdade eles não estavam conseguindo comer. Aí fala assim em Marcos 3, 21, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, está fora de si, está louco. Entenda, o propósito é maior. A vitória que vem do propósito é maior. Tudo aquilo que Deus faz através do propósito sempre será maior. O propósito tem que ser maior do que a tua dor, o propósito tem que ser maior do que o teu sofrimento, o propósito tem que ser maior até mesmo do que a sua vida. Quando Deus vê isso no teu coração, Ele cumpre. Porque no final das contas, irmãos, Ele vai cumprir. Em Isaías capítulo 46, versículo 10 diz, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Gostaria de deixar essa palavra para os irmãos, lembrando que Provérbios 19, 21 diz que o coração do homem pode até fazer planos, mas é o propósito do Senhor que vai prevalecer. Saiba que Ele tem um plano, um propósito, e Ele quer se cumprir. Quando nós deixamos arder, mais rápido, quando menos erro nós cometamos, mais rápido se cumpre. Que o Senhor possa cumprir o propósito que Ele tem com você em tua vida e trazer um prêmio para o teu sofrimento. Que os irmãos saibam que depois desse processo, depois de tudo isso que tem vivido, tem milagre. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.